Boa noite, irmãos, que a paz do Senhor seja com todos, em nome de Jesus. Olá, irmãos, boa noite, que o Senhor esteja abençoando cada um de vocês nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos da Palavra de Deus, na série do propósito eterno de Deus e como alcançá-lo. Que Deus nos ilumine nessa noite, possamos transmitir esse propósito com graça, com simplicidade, que todos possam entender a mensagem do Evangelho do Senhor. Em Romanos 8, 28 e 29, vai dizer assim: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Efésios 4:13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, é uma base, para a palavra que nós vamos compartilhar com vocês nesta noite. Então, muito claro, a palavra de Romanos nos fala de que aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, fala a imagem de seu Filho. Quem de antemão conheceu? Deus de antemão nos conheceu e nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Jesus é o Filho de Deus. E ele é o primogênito entre muitos irmãos. Quem são esses muitos irmãos? Toda a igreja do Senhor espalhada no mundo, em todo o tempo, desde que a igreja foi fundada até agora. Esses são os muitos irmãos, muitos filhos de Deus. Aleluia. Então, está claro, que tem o Pai, Jesus, o Filho, do qual devemos ser imagens, devemos ser conforme Ele, e os muitos irmãos, que é a Igreja do Senhor. Então, isso é claro, o propósito que define o que Deus quer, como Ele quer, por que Ele salvou o homem, para que Ele salvou o homem, não apenas para livrar do fogo do inferno, da condenação, mas para formar a sua família. Eu lembro que a semana passada Edmilson entrou na parte aqui da criação, quando Deus diz: façamos o homem, lá em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus criou o homem com o objetivo de ter uma família de homens semelhante a Ele. Depois veio o pecado, o homem perdeu essa graça, essa condição, só repassando, e Adão gerou filhos à imagem e semelhança do pecado, e toda essa destruição que vemos na humanidade, essa deterioração é fruto do erro de Adão, e gerou filhos segundo a imagem e a sua semelhança. Veio Jesus, o segundo Adão, também foi falado isso sobre o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Adão foi o primeiro de uma raça, ele pecou e gerou uma raça defeituosa, inútil. Jesus é o segundo Adão, é o primeiro de uma nova raça, que vai gerar filhos para Deus, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Então Deus quer que sejamos semelhantes a Jesus. Amém. Tanto que numa dessas falas de Jesus, ele, de uma certa forma, ele traz um esclarecimento que esclarece a cabeça de muitas pessoas, já que existe muitas pessoas que elas dizem: todos somos filhos de Deus.
todos somos irmãos. Se realmente darmos uma pesquisada a fundo na palavra, vamos descobrir que realmente todos somos irmãos, humanamente falando, em Adão caído, né? Porque Adão foi o primeiro a gerar filhos. Deus constituiu Adão como cabeça aqui nesta terra, como o Senhor da terra, podemos dizer assim, quando ele coloca bem claro isso para Adão lá em Gênesis 2, ali a partir do versículo 14 e 15, que ele entrega a Adão, né, a autoridade aqui na terra. Ele coloca no jardim, fala para Adão ele cultivar a terra e guardar a terra. Então ele era a autoridade aqui na terra, abaixo de Deus, para administrar, né, e gerar uma raça, uma família, um povo, a imagem e semelhança de Deus, assim como ele era. Então, em Adão, todos somos irmãos, realmente. Mas em Cristo faz a diferença, porque a raça, digamos, a geração de Adão é uma geração caída, uma geração que foi formada no pecado. A geração que Jesus veio constituir para Deus é uma geração de homens de uma nova raça, de novos nascidos, de novo, né? Como disse lá em João, capítulo 3, versículo 5 e 6, Jesus disse que é necessário nascer de novo, e ele deixa bem claro isso no capítulo 1 de João, no versículo 11, dizendo que Jesus ele veio para os seus, ele veio para Israel, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus, né? Esse texto concorda com o que Carlos leu há pouco em Romanos, capítulo 8, versículo 29, né? O propósito de Deus hoje é que ele quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E o texto que Carlos leu diz isso, né? Que ao que de antemão conheceu, também o predestinou para ser conforme a imagem de seu filho, sendo que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Então, essa nova geração, conforme lá em João 1,12, diz que aos que receberam, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Aos que receberem a quem? Ou o quê? A quem receber Jesus. Amém. Então, em Jesus nós somos recriados, nós somos gerados de novo, né? Então, os filhos de Deus hoje são todos aqueles que foram gerados de novo em Cristo Jesus. O segundo Adão veio fazer isso, veio gerar uma família de muitos filhos semelhante a ele mesmo. Então, é isso que queremos nesta noite, né, Carlos? Deixar claro isso aí, podemos compartilhar dessa verdade e deixar bem claro que o propósito de Deus não é algo interminável, né? O propósito de Deus ele tem um começo, tem um meio e tem um fim. Então é algo que Deus estabeleceu para ser cumprido. Então tem um fim, não é algo interminável que, como muitos, né, acham assim. Mas existe, qual é o alvo principal? O que é que Deus quer? O texto que Carlos leu há pouco aí de Efésios 4, 13, o alvo é até que todos, não é só os pastores, não é só os diáconos, o presbitério, mas até que todos cheguemos, né, até que todos cheguem à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homens perfeitos. Olha o que é que Deus quer. Homens perfeitos, medida e estatura completa de Cristo. Podemos dizer assim, alguém pode dizer, mas isso é impossível, é muito alto isso. Se é impossível, é muito alto, realmente aos nossos olhos, concordamos que sim. Mas Deus não se conforma com menos do que isso. Ele estabeleceu esse propósito dessa forma, e Ele mesmo que estabeleceu, é Ele que vai cumprir esse propósito em nós. Aleluia. Porque não é na nossa capacidade, não é na sabedoria humana. Isso é algo que foi criado por Ele, e é Ele que opera em nós, como está escrito. Paulo disse que Deus opera em nós tanto querer como realizar.
Então é Ele que vai fazer isso. E para isso Ele já deu todos os recursos, Ele já tem tudo, né? Já nos deu tudo, como diz Pedro lá, 2 Pedro, né? Já nos deu tudo que diz respeito à vida. Então, agora é crermos nessas verdades e nos colocarmos diante de Deus realmente, permitindo que Ele gere isso em nós, que Ele forme isso em nós. Isso é por fé, temos que crer nessas verdades, né? É tanto que o alvo é esse, até que todos cheguemos à unidade da fé, precisamos crer na palavra que Deus nos deu acerca do seu Filho, né? Do que Ele quer fazer, do que Ele vai fazer, e Ele não se conforma com menos disso. Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Não basta crer apenas nele, é preciso ser, é preciso permitir que Ele faça, que Ele transforme, que Ele gere isso em nós. Então, vamos ver que o que Deus quer é muito mais do que um ajuntamento de pessoas, é muito mais do que ser apenas, como é denominado, cristãos, é muito mais do que ser apenas crentes. Deus quer filhos, Deus quer homens e mulheres semelhante ao seu Filho Jesus, que tem a sua característica, que tem a essência da vida dele. É isso que Deus quer e é isso que Deus está fazendo desde o início do mundo, quando Ele começou isso lá com Adão. E Paulo entendeu isso muito claro, né? Porque Paulo tem uma revelação tão ampla desse propósito, né? Ele já começa dizendo em Efésios 1:4 que Deus já nos escolheu para isso. Antes da fundação do mundo, Deus já nos elegeu em Cristo, já nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E é o que o texto de Efésios fala. Até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, a status de homens perfeitos, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Aleluia. Em Efésios capítulo 4 ainda, né, do 11 até o 16, diz assim: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aí entra o 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito, à estatura de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, toda obra, tudo que a igreja, tudo que faz, tem que ter o objetivo da edificação do corpo. As bênçãos que recebemos são importantes, curas são importantes, sim. Mas o objetivo da obra da igreja, dos cultos, do ensino que Deus quer, é a edificação do corpo de Cristo. O que é edificar? Construir. Então o Espírito Santo está em nós. Então o objetivo, o trabalho dos apóstolos, dos pastores, dos profetas, dos evangelistas e mestres, é preparar a igreja. Quando fala dos santos, são todos os crentes. Santo é separado, não é aquela mistificação, que o santo é um Deus. Não. Quando se fala aqui dos santos, está se falando daqueles que foram separados. E quem foi separado? Só os pastores, só os evangelistas, como o Denilson falou há pouco, né? Que não só eles, mas toda a igreja ela é separada. Todos os irmãos são separados. Separados de quê? Do mundo. Eles são retirados do curso do mundo. Não é que saíram do mundo, mas foram separados do curso deste mundo, de seguir o mundo para a sua destruição. E eles têm que ser preparados, ensinados, treinados, aperfeiçoados, né, para a obra do ministério. Qual é a obra do ministério? A edificação do corpo de Cristo. Então, quem edifica o corpo de Cristo? O próprio corpo de Cristo. São os pastores, só os evangelistas, só os líderes da igreja? Não. Toda a igreja ela é preparada para ensinar.
Toda a igreja, todos os santos têm que ser aperfeiçoados, ensinados, para que ensine outros. Amém. Né? Não só a pessoa, eu sozinho e com o Edmilson, que somos pastores, cuidando de vários irmãos, não vamos conseguir. Mas tem irmãos que foram ensinados, que foram preparados, que ensinam outros. E que ensinam outros, e que ensinam outros, e assim a igreja vai sendo edificada. Para que, aí vem aqui, até que todos cheguemos. Aleluia. Não é apenas um grupo, não tem um grupo especial, não tem um grupo ungido, a igreja do Senhor é ungida. Existem dons que Deus deu a alguns. Por exemplo, nem todos serão apóstolos, nem todos serão profetas, nem todos serão evangelistas, e nem todos serão pastores. Aí são dons específicos, para que esses vão preparar os demais irmãos para ensinarem. Querendo o que é o que Deus quer? O aperfeiçoamento dos santos. Qualquer irmão, ele seja preparado para ensinar. Ele vai dizer, mas eu não sei ler. Mas ele sabe ouvir. Nós temos irmãos que não sabem ler, já se converteram idosos. Ouviram a palavra, repetimos a palavra, ensinamos a palavra. Em casa eles repetem com a esposa, às vezes a esposa sabe ler, às vezes é o marido que sabe, a mulher não sabe. E eles vão assimilando aquela palavra e convivendo com os demais irmãos e se preparam para ensinar. Aleluia! Amém. Porque o Espírito Santo está ali, o Espírito Santo está nele. Toda a doutrina do Senhor, todos os princípios de Deus, louvado seja o nome do Senhor, para que todos cheguemos à unidade da fé, ter a mesma fé. Uma vez eu estava falando com o pessoal e disse, olha, nós precisamos ter fé em Cristo, mas nós sabemos o quê? Porque muitas vezes é coisas que Jesus não falou, que Jesus não disse que faria, o pessoal está dizendo que ele faz. Eu sei que ele tem poder para fazer qualquer coisa, ele é Deus. Mas nós temos que estar alinhados com a palavra de Deus. Ele disse isso. Mesmo que ele vai fazer, mas se ele não disse, eu não posso afirmar que ele vai fazer. Não é? Tem coisas que ele disse que vai fazer. Ele disse que tudo que pedimos a ele em nome do Pai, ele mesmo fará. Podemos crer nisso, porque está escrito, ele falou isso. Então, a unidade da fé, quem é Jesus? É o pleno conhecimento, outra coisa importante, né, irmãos? Conhecer a Jesus. Não é apenas saber, Jesus é o Filho de Deus, ele morreu, ressuscitou e nos cura. É bom, mas nós precisamos conhecê-lo mais, plenamente. Como é que ele age, o que está no coração dele, como é o relacionamento dele com o Pai, ele como filho, inclusive como filho de José e Maria, como homem, quando eram criados por José e por Maria, como era ele? Qual o ensino dele para nós, para os filhos, ele como filho? Então tudo isso, né, conhecê-lo, o coração dele com o Pai. Como ele diz assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Se o Pai, aquele que me enviou está comigo, o Pai não tem me deixado só, porque faço sempre o que é do seu agrado. Então conhecê-lo, chegar à estatura, a homem perfeito, nós temos que nos aperfeiçoar e chegar a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, da estatura espiritual, moral, de como ele é, como ele pensa, como ele age. Aleluia! Então nós precisamos ir crescendo nisso, não apenas saber, Jesus é poderoso, Jesus vai te livrar do mal, Jesus vai nos livrar do vírus, mas saber quem ele é, como ele é. E no 14 é importante que ele diz assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Nós precisamos conhecê-lo, chegar à estatura completa dele, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Tanta coisa, né, que se quer doutrina, isso e muda e vai,
mas se você estiver aqui, você não vai. Você conhece, não, isso aí, né? Como ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem a minha voz e me seguem. Então, se você conhece, você não segue qualquer coisa, ventos de doutrinas. Então, aqui é muito importante isso, para que não sejamos mais meninos inconstantes. O que é menino inconstante? O menino diz hoje que a vida dele é uma bola, ele quer uma bola, aquilo é o sucesso, é o sonho de consumo. Aí você vai e compra uma bola, ele brinca com a bola hoje, amanhã ele não quer mais a bola. Apareceu outro com a pipa, ele quer a pipa, porque agora a moda é a pipa, né? Aí no outro dia você dá a pipa, no outro dia ele quer um peão, porque os outros apareceram jogando peão, que hoje a gente nem vê mais, né? Esse era o nosso tempo de criança. Inconstantes. Não sabe o que quer. Não sabe, um dia ele quer uma coisa, outro dia quer outra, né? É como a moda. Corta o cabelo assim, pinta o cabelo assim, no outro dia, não, já mudou. Mas aqui é ele, ontem, hoje e sempre. Não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, até usando a palavra. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, o nosso alvo é Cristo. Amém? O nosso objetivo de vida é Cristo. Então, nós vamos crescer nele. E se nós conhecemos a palavra, eu vou saber, o meu pastor, o meu irmão que está aqui do meu lado, pastoreamos junto, ele está ensinando a palavra. É isso que ele está ensinando, eu vou segui-lo. Mas por que você vai com ele? Porque ele está ensinando a palavra. Aí vem outro com outros ensinos. Não, isso aqui não é, eu sei o que eu quero. Não é a palavra, isso não é o que Jesus ensinou. Não dá. Você não vai seguir. Então, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, aí volta a dizer todos os santos trabalhando, né? Toda a igreja funcionando, edificando-se. Aleluia. Amém. Segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, aí vai multiplicando, vai ganhando vidas, vai edificando, né? E vai ensinando e levando esses novos irmãos a crescerem em Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. É um trabalho que não vai parar até que Jesus venha, mas um dia vai parar, como ele nos falou, não é interminável. Vai chegar o dia em que a gente diz, bom, agora nós vamos para a glória com o Senhor e vamos desfrutar de todo o trabalho que foi feito aqui, né? Segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. E essa edificação não está falando de uma casa, de um templo feito de pedra. Está falando de um templo feito por pedras vivas, salvos por Jesus Cristo, por homens e mulheres que entregaram a sua vida ao Senhor. Essa é a edificação de uma casa, não para a gente morar, mas para Deus morar. Amém? Aleluia. Aleluia. É aí que a coisa fica mais estreita, porque Deus dele é exigente. Ele quer uma casa santa, uma casa pura. E para isso, diz quem quer bem feito, faz. E foi isso que ele fez. Amém. Ele veio gerar no homem essa nova vida, uma nova criatura, filhos à sua imagem e semelhança. Então ele não procurou um modelo qualquer. Ele poderia, nós temos Abraão como pai da fé, muito importante Abraão para nós, mas Deus não escolheu Abraão como alvo para formar a sua igreja. Moisés, um homem poderoso, Deus não escolheu Moisés. Moisés mesmo disse, o Senhor levantará alguém semelhante a mim, não sou eu. Eu estou aqui cumprindo uma tarefa, mas ele é que é o alvo. Ele é que é realmente aquele que haveria de vir. Então, tanto que a Bíblia deixa bem claro
que assim como Adão, Jesus ele é a imagem do Deus invisível, né? Creio que Paulo chega a falar em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 2, falando de Jesus agora como herdeiro de tudo, ele diz assim: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Amém. Ó, ele criou todas as coisas, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, da pessoa de Deus, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aqui está falando de Jesus, o Filho, o modelo para todos nós. Amém. E essa palavra, para muitos, parece uma palavra nova, parece uma palavra diferente. Às vezes a gente ministramos essa palavra e a gente nunca ouvimos isso. Rapaz, eu nunca ouvi dessa forma, nunca ouvi isso. Nós não estamos trazendo algo novo. Nós estamos trazendo a palavra que é desde o princípio. E foi isso que o apóstolo João, ele fala, deixa bem claro isso, em 1 João, capítulo 2, diz assim: irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. E que palavra é essa? Voltando, ele fala o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, né? Temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Aleluia. E o apóstolo João, no capítulo 17:3, dizia: a vida eterna é essa, que conheça a ti como Deus único e verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Jesus é a vida. Por isso que o alvo é sermos semelhantes a Ele. Então, as pessoas precisam entender isso, que a vida eterna está em Cristo e que o objetivo, o alvo de Deus é que sejamos semelhantes ao seu Filho Jesus. Temos que absorver essa vida que Ele veio nos trazer, né? Paulo diz assim, que não devemos nos conformar com esse mundo, mas que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que venhamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, essa palavra que estamos ministrando aqui não é algo novo, é aquilo que desde o princípio foi anunciado. Simplesmente, se pegarmos ela desde o início, vamos ver que desde lá do início dos primeiros livros da Bíblia, que fala sobre, já revela Jesus na criação, desde o Gênesis, lá no capítulo 1 do Gênesis, já fala ali do Verbo eterno, criando todas essas coisas, Jesus, né? Mesmo Adão, a Bíblia deixa bem claro que Adão, ele no capítulo 5 de Romanos, é um texto que a gente até já falamos sobre esse texto aqui, quando fala do pecado, no versículo 14, diz que, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Adão era já a figura daquele que havia de vir. Adão fracassou, mas Jesus não. Ele veio. Cara, me chamando a atenção essa semana, eu estudando Isaías, e teve algumas coisas que me chamou a atenção, cabe dentro desse ponto aqui, porque falando de Jesus como nosso alvo, o que Deus quer para cada um de nós como igreja, e eu lembro de Isaías 7, e inclusive o cidadão aqui falando para o irmão, peça um sinal ao Senhor. Ele disse: mas pedirei um sinal ao Senhor, não vou tentar o Senhor, mas Ele mesmo vos dará um sinal.
E ele começa a dizer: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma vez conceberá e dará à luz a um filho. E será o seu nome Emanuel. Ou seja, Deus conosco. E mais uma coisa me chamou a atenção nesse texto, assim: manteiga e mel comerá até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Espera ainda. Sobre Jesus está falando isso? Sim, sobre Jesus. Saber, ele precisa saber escolher sobre o bem e o mal, mas ele não é Deus, né? O texto aqui diz: Emanuel, Deus conosco, manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. É porque esse homem, Jesus, que era o Deus eterno, que se tornou humano, o Verbo que habitou entre nós, ele, como Deus, sendo Deus, não considerou, ele se esvaziou de Deus e se tornou homem, para como homem nos levar a sermos semelhantes a ele. Deus mandou um homem, não mandou um Deus. Adão não era um Deus. Ele se esvaziou, né? Está lá em Filipenses. Justamente, Adão era um homem e era semelhante a um homem. Jesus, o próprio Deus, se esvaziou e veio humanamente na pessoa de Jesus Cristo, homem, e como homem, ele precisou aprender. A Bíblia diz isso, um texto que me chamou a atenção, e muita gente, às vezes, não consegue seguir isso, de ser semelhante a Jesus, de buscar isso, de crer nessas verdades para praticá-las, porque ele simplesmente não vê apenas um homem, vê um Deus, vê o Jesus, um Deus e não um homem, e se esquece que aquele Jesus, ele realmente era Deus, mas um Deus encarnado. Ele se tornou homem. Como homem, ele era igual a todos os demais homens. E aí as pessoas muitas vezes não entendem isso, e na hora que se fala acerca de Jesus, não, mas era Jesus, mas era ele, Jesus é o Filho de Deus. Gente, espera aí, né? E nós não somos o Filho de Deus também? A Bíblia deixa bem claro que nós temos o mesmo direito como filhos, a mesma herança, temos a mesma vida, a mesma natureza, está escrito. Ele veio gerar filhos dessa forma. Então precisamos conhecer ele para poder imitá-lo, para poder absorver a vida dele e não usarmos falsos discursos. Ah, mas foi Jesus, né? Deus nos colocou em seu Filho Jesus para sermos semelhantes a ele. Amém. A vida dele sendo vivida em mim, sendo vivida em nós, vai nos levar realmente a sermos semelhantes a ele. Amém. Por isso que a palavra diz, né, que ele se esvaziou. Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que devia se apegar, não se aferrar. Antes, assim mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem. E reconhecido em figura humana, ou seja, já como homem, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então era um homem sujeito à mesma coisa, sentia frio, sentia fome, né? Todas as nossas necessidades, ele sentia também as necessidades. E a palavra diz também que como o homem é tentado, diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado, porque ele sempre fez a vontade do Pai. O texto que eu estava falando, né, que me chamou a atenção, é esse de Hebreus capítulo 5, o versículo 7 diz assim: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém. Olha o que o texto está dizendo aqui. Jesus, Deus ao se tornar homem na pessoa de Jesus Cristo, ele precisou aprender como qualquer um outro homem. Por isso que o texto de Isaías fala: manteiga e mel, né, comerá, até que ele aprenda a rejeitar o mal e fazer o bem.
Por quê? Porque era homem. Como homem, ele precisou aprender. Você vê que no Getsemane, né, ele Isso. passou um momento de aperto. Ele teve ali um momento decisivo. É isso Né? mesmo. E esse texto está falando disso, né? Medida da sua carne. Até que ele chegar e dizer assim, agora ou vai ou racha. Justamente. Né? Tudo ou nada. Né? E eu creio, o Satanás devia estar ali agora, vamos ver. Né? E ele ali, sua gota de sangue, mas não. Chegou até a dizer, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas acima de tudo, seja feita a tua vontade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso foi tentado nas mesmas coisas, né, cara? Nas mesmas coisas. Então, Satanás tentou Adão e tentou Jesus. Tentou Jesus. As mesmas coisas. Então ele sabe, por isso que ele pode nos socorrer. Porque ele sabe o que é a tentação, ele sabe a dificuldade do homem. Ele pode nos socorrer. Aleluia. Voltando a falar sobre a obra do Senhor, a obra real que Ele quer de nós, a edificação da sua igreja, aqui em Efésios capítulo 2, versículo 19 até o 22, diz assim, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. A igreja somos nós, não é o templo, o local da reunião. A igreja somos nós. Eu vi muitos irmãos louvando, né, publicando, dizendo assim, quiseram fechar a igreja, mas nós somos a igreja. Fecharam as igrejas, né? Por causa da pandemia, fecharam as igrejas, mas não fecharam. Satanás não teve a vitória, porque a igreja somos nós e nós continuamos louvando em casa, com a família. Né? Muitos irmãos fazendo live, transmitindo a palavra do Senhor. Então a igreja continuou, a igreja está viva. Aleluia. A igreja nunca pode ser fechada. Não pode ser fechada. A porta do inferno não prevalece contra ela. Aleluia. Então está dizendo aqui, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então o trabalho da igreja é a própria edificação. Amém. A própria edificação. Jesus faz uma comparação, né? Jesus demais, ele fala do corpo, ele fala, é o meu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Né? E uma criança, quando nasce, o que é que nós acrescentamos nela para ela crescer? Se você vai construir uma casa, você vai trazendo blocos, cimento, areia e vai botando. Não é? O corpo ele vai se multiplicando. A mesma coisa a igreja vai se edificando. Né? A criança se alimenta, ela nasce e vai amamentando ali no seio da mãe e vai crescendo. Chega um tempo, ela vai comer uma papinha, uma frutinha, um negócio e vai crescendo. E ela vai se multiplicando. A igreja é a mesma coisa. Ela vai se alimentando de Cristo e vai se edificando uns aos outros. Nós temos o crescimento numérico de vidas que vem e a edificação espiritual, onde nós vamos crescendo no Senhor. Nós começamos a pensar como Cristo, a viver como Ele, nós vamos imitando a Ele, como está lá em 2 Coríntios 3,18, né? Como no espelho, refletindo a imagem do Senhor, somos de glória em glória, transformados na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então vamos sendo edificados. A palavra diz assim, aquele que roubava, não rouba mais. Não é que o cara vai se amarrar e dizer assim, eu não vou roubar. Não, ele não vai sentir mais. O cara que fazia o mal, ele não vai fazer o mal, porque agora ele foi edificado. Ele foi transformado, está sendo transformado. Cada dia ele vai modificando, vai sendo edificado no Senhor. Então a igreja é uma grande edificação. É um grande prédio para a morada de Deus. E quando ele vier, é esse prédio que ele vai levar, não aquele feito de pedra, por mais bonito que seja, de cimento e de areia, de bloco, mas a igreja dele. Diz, eu venho buscar a minha igreja.
Aleluia. Então, diz, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Ele habita em nós. Aleluia. Glória a Jesus. É interessante que esse texto de Efésio, quando ele fala do corpo, do funcionamento do corpo, veja que é a perfeição de Deus, né? Porque a gente vemos muitos pastores se acabando, lutando para poder dar conta, para edificar a igreja, para formar irmãos. Muitos chegam até a se infartar de tanto trabalhar e não conseguem edificar a igreja, porque está fazendo um trabalho errado, pensando que está fazendo um trabalho certo, mas por falta de entendimento, de revelação da palavra, do ensino da palavra, ele bateu o tempo todo, né? Abriu muitas vezes até várias congregações, mas não conseguiu formar a igreja que Cristo quer. Conseguiu vários ajuntamentos de pessoas boas e bem intencionadas, porém sem clareza do que Deus quer. E aí não consegue edificar a igreja, porque a igreja ela se edifica por si própria. O trabalho dos pastores, como o Carlos colocou aqui, é colocar a igreja no seu devido lugar de funcionamento, né? E como funciona bem a igreja? Porque quando os pastores, conforme o versículo 12 do capítulo 4 de Efésios, ele faz o seu trabalho, né, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quando ele faz isso, que ele coloca cada membro no seu devido lugar de funcionamento, aí fica leve para os pastores, porque esses irmãos serão formados e eles formarão outros irmãos, né? Isso aqui é mais ou menos assim: uma dona de casa, uma mãe, ela tem a filha. Qual é o trabalho de uma mãe? Hoje se perdeu, né? Infelizmente, no mundo de hoje se perdeu isso, porque hoje não estão formando mais moças para serem mãe, para serem dona de casa, infelizmente, né? E termina muitas dessas casando e às vezes não sabem exercer o seu papel de mãe, de dona de casa. Não quero dizer que ela não possa exercer, eu quero dizer que perdeu o objetivo correto pelo qual Deus criou, né? Então, vemos além de título, quando Paulo fala disso aí, de formar discípulos, ele fala das mulheres idosas, que ensinam as mais novas, né? Então, o que é que uma mãe ensina a sua filha? Ela vai ensinar tudo o que ela sabe para aquela filha. Foi sempre assim na Bíblia, está cheio disso aí. Amém. Então, ela forma aquela filha, consequentemente, ao se tornar moça, formar, se casar, ela vai seguir aqueles passos, ela vai dar continuidade àquilo que ela recebeu da mãe para suas futuras filhas e assim por diante. Então, a igreja é dessa forma. Nós, os pastores, eles são como mães que vai formando filhos, né? Filhos na fé, vai formando a igreja, como os pais que formam. Amém. Então, vai formando os filhos e esses filhos vão formando outros e assim por diante. E aí o texto o 15, ele diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, veja bem aqui, bem ajustado, cada membro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, né, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Aleluia. Cada membro desenvolvendo o seu papel. Amém. Que negócio mais lindo, né? Essa formação do corpo. Então, cada membro, um ligado ao outro, nós temos, por exemplo, a mão, o dedo, que ele tem uma junta aqui que está ligada a essa outra parte aqui, que está ligada a essa outra que está ligada à mão. Que está ligada ao braço. Que está ligada ao braço, ao tronco. Então, você vê que cada um tem a sua função. Amém. Né? E essa função é para quê? Para que o corpo funcione bem. E Paulo, ele orientando a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2,
Paulo diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então, olha, aquilo que você ouviu de mim, diante de muitas testemunhas, procure homens fiéis e idôneos, que sejam capazes de ensinar outro. Passa para eles, prepara eles, porque tem gente que é fiel, mas não é idôneo, né? Correto. Então, fiel, o que é o fiel? É aquele assim, mandou comprar açúcar, foi o que ele falou, para comprar açúcar. Daqui 1 mês, 10 anos, foi o que ele lhe disse naquele dia, me mandou comprar açúcar. Rapaz, não foi açúcar, café e farinha? Não, açúcar. Foi só isso. E por que ele não mandou comprar café e farinha? Eu não sei, mas ele me mandou comprar açúcar. Então, está firme naquilo que foi dito, ele é fiel. Mas também na casa precisa do café. Mas ele me mandou comprar açúcar. Talvez ele tinha café em casa, talvez tinha farinha em casa. Então, essa é a fidelidade da palavra. Paulo diz assim, o que é de mim entre muitas testemunhas. Então, Paulo estava ali ensinando muito e Timóteo estava ali ouvindo, né? Então, várias vezes repetido, ensinado. Então, aquilo que você ouviu, toda a doutrina, todo o ensino, passa para homens fiéis e idôneos, para que ensine também a outro. Paulo não disse assim, aquilo você ensine a todos, passa para todo mundo, sai aí, espalhando. Mas como? Várias pessoas, várias cidades, não, vários bairros, e não tem condições, mesmo que o pastor queira, ele não tem condições de estar com todos os irmãos, mesmo que ele pegue um hoje, um amanhã, outro depois, ele chega ao final do ano, e dependendo da congregação, ele não atingiu nem a metade. Mas se eu pego um, Edmilson pega outro, e a gente está ali preparando esse irmão vai ficar preparado. Daqui a pouco ele vai pegar outro, vai preparar homens idôneos para que ensinem a outros. Então Paulo entendeu isso, é como está ali. E todos vão crescendo. Como que todos vão crescendo? Para que não aconteça aquilo, né? E que aquela brincadeira, um vai dizer assim, o outro chegou tirou o pedal da bicicleta e passa para o outro. Quando chega cá, vai dizer assim, ele veio de cavalo. Quer dizer, de uma coisa foi passando para outro e chegou tudo deturpado. Mas se a coisa é ensinado ali, dessa maneira, passar o quê? Isso, então, nós vamos sentar e ver isso aqui. Jesus falou isso. O que Jesus falou a respeito do casamento? Qual o ensino da palavra para o casamento? Todos ali. Qual o ensino para o marido? Qual o ensino para a esposa? Qual o ensino para os pais na criação de filhos? Qual o ensino para os filhos? Ensino para os patrões, aqueles que têm empresa, que têm empregados, ou em qualquer área, né, econômica, na agricultura. Qual o ensino para ele? E qual o ensino para os discípulos que são empregados, que trabalham no comércio, que trabalham na indústria, ou que trabalham na agricultura? Todos ali sendo ensinados a mesma coisa. Então a igreja cresce homogênea e edificada sobre a palavra, o que fazer, a honestidade, o sim, o não é não, o comprometimento, a idoneidade. Então Paulo está, aquilo que vocês aprenderam, que ouviu diante de mim, passa para homens fiéis e idôneos, para que ensinem a outros. Aleluia. Eu estava aqui pensando, né? Como Jesus pega 12 homens, prepara esses 12 homens, ensina eles, passa tudo para eles. Daqui a pouco já tem mais 70, mas você vê que tinha ali 12 apóstolos. E se você for analisar, existia homens entre eles ali que aparentemente, se eu fosse escolher para o ministério, eu dizia, isso aqui dá para ser um pastor ou um evangelista ou um apóstolo, pela graça que o camarada tinha de desenvolver algo que talvez algum daqueles não tinha. Aí, o que podemos ver com isso? Você falou de fiel e idôneos. Um exemplo,
os apóstolos separou 7 diáconos para cuidar das mesas. Entre os 7 diáconos, houve 2 que se destacou, e eu digo que aqueles 2 eram... A Bíblia diz que um já era evangelista, ele era diácono, mas a Bíblia fala lá que ele tinha um ministério evangelístico, Filipe. Mas não se fala de Estevão. Estevão tinha um ministério evangelístico muito forte. E ninguém resistia à palavra com o que ele dizia. O cara morreu ali, fiel ao Senhor. Né? A Bíblia fala dos fiéis e dos idôneos. E às vezes as pessoas pegam uma pessoa que tem muito conhecimento, que realmente é idôneo para ensinar, mas que não é fiel. E se não é fiel no ensino, ele pode ser idôneo, mas ele não vai formar o que Deus quer. Por isso que na igreja o Senhor, ele tem os seus específicos. Amém. Para que esses específicos ensinem aos demais. E esses demais vão se destacar, alguns vão se destacarem para ministério, outros não. Vamos ter pessoas que têm uma graça muito grande de Deus para ensinar, mas que não vão ser pastores, que não vão ser apóstolos, mas que faz muito bem esse elo de ligação com os pastores na formação da vida de irmãos. Então, como o corpo, ele tem essa diversidade, né? Você falando aí, focando no fiel e idôneo, lembrei aqui de um pedreiro, né? Ele sabe assentar o bloco, assenta certinho. Botou a massa ali, ele assenta certinho. Então ele é idôneo. Mas se faltar o cimento, não tiver o cimento, ele mistura lá a areia mesmo, vai lá e bota. Quer dizer, ele está sendo fiel. Amanhã essa obra vai cair. Né? Mas tem que terminar. E aí, está sentando certinho, seu pai, mas com isso aí, não, você bota aqui um pouquinho, não só um pouco de cimento, bota só um pouquinho de cimento. Né? E faz, e leva, misturou ali, bota, assenta os blocos, tudo bonitinho. Mas não está firme, porque não tinha cimento suficiente. E tem aquele que diz, não dá para levantar, porque não tem cimento, o cimento aí não é suficiente, a gente vai levantar amanhã, senão nós cai. Nós vamos receber o nosso dinheiro, mas cai. Então, ser fiel com a palavra do Senhor. Isso é muito importante. Né? Ensinar aquilo que Jesus ensinou. Passa época, passa anos, vem as modas, muda-se o negócio, inventa-se, e você está ali, fiel à palavra do Senhor. Ensinando aquilo que Jesus... Mas, rapaz, desse jeito vocês não vão para lugar nenhum. Você vê que tem coisas... Não importa. Meu trabalho é esse. É dar aquele menino de recado. O que é um menino de recado? Ele vai lá e diz o que mandou dizer. Aquele que inventa, às vezes esquece, distrai na rua, inventa qualquer coisa, chega lá e diz, e as coisas não vão acontecer. Se mandar na mercearia de seu Manuel comprar alguma coisa, se ele não der o recado certo, seu Manuel não vai despachar a mercadoria certa. Então é aquele que vai e diz, não, senhor, isso, pá. Nós somos um menino de recado do Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Então, vemos isso, essa edificação da igreja, na formação da vida da igreja. E em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, né, a palavra, nós lemos aqui logo em Romanos 8, 28, 29 e Efésios 4, 3, fala da semelhança de Jesus. Sei que são muitas coisas de Jesus para a gente copiar, mas aqui apenas algumas, para que a gente tenha o pontapé inicial, saber aonde perseguir. Então, Mateus 11, 28 e 29, ele diz o quê? Vinde a mim, né? Todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas. O 30 diz, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então, humilde, Jesus está dizendo, aprendei de mim. Então, nós temos uma das características de Jesus, humildade. Olha, ele sendo Deus, se esvaziou, se formou homem, como homem, se humilhou, sendo obediente até a morte de cruz.
Ele sendo, ele não humilhou ninguém, não desprezou ninguém, pelo contrário, tratou todo mundo, respeitou. Aprender dele. Amém? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, uma das características de Jesus é a humildade. Deus quer que sejamos humildes, como Jesus. Não é como A, B, C, D, não. Como Jesus. Lembra que o alvo é sermos semelhantes a Jesus. Então, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O outro ponto, ser santo como Jesus. 1 de Pedro 1,15. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então, Jesus era santo. Volto a dizer, santo é separado, afastado do mundo, das coisas do mundo, das ideias do mundo, do pecado. E ele está dizendo, sede santo, porque eu sou santo. Então, é isso, as características que vai formando a nossa vida, que vai mudando, moldando, né? A palavra diz, não vos conformeis com este mundo, está lá em Romanos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, não vos conformeis é não tomar a forma. Qual é a forma do mundo? Nós olhamos para o mundo, nós olhamos para os filmes, as novelas que passam, e aí afora, né? Tudo depravado, tudo deturpado. Não devemos tomar forma desse mundo. O mundo é uma forma, e nós não devemos entrar nessa forma. Nós devemos entrar na forma de Jesus. Né? Conformar, ficar com a forma. Se você a fazer um bolo, tem uma forma em formato de um coração, esse bolo vai sair com a forma do coração. Então, não vos conformei. Isso não é de resolução, estou resignado com isso, não. Conformar e tomar forma. Parece um camarada com o cabelo vermelho, raspado de um lado, toma a forma, vai lá, é mundo. O camarada estava com uma mulher hoje, amanhã está com outro, no outro dia já está com outra, a mulher já está com outro marido. É a forma do mundo. E a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformável pela renovação da nossa mente. Então a palavra, Jesus era manso, Jesus era humilde. Mas eu era naquele tempo, na minha casa, não levo desaforo para casa, isso, aquilo. E Jesus manso e humilde. Jesus não brigava. Jesus abria a mão do seu direito. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Outra coisa, servir como Jesus. Jesus servia. Vamos dizer, mas Jesus era o Senhor. Ele era o Senhor, mas ele era servo. Em João 13,14 ele diz assim, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. O 15 ele diz, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ele era o Senhor e Mestre. Então, aqui o que aconteceu? Discípulos estavam ali, todo mundo, né? E Jesus entrou, tirou a capa, cingiu-se com a toalha, pegou uma bacia e uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Os discípulos estavam ali, eu acho que quem é que vai lavar os meus pés? Quem vai lavar o pé de quem? Quem lava o pé do outro é o servo que lava os pés do seu Senhor. E Jesus, ele veio como servo, estava ali servindo. Ele foi e lavou os pés dos seus discípulos e disse aos discípulos, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, ou seja, eu servi a vocês, vocês também devem servir uns aos outros. Eu dei exemplo a vocês, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também.
Louvado seja o nome de Jesus. Como maravilhoso esse Jesus. Como diferente. Ele poderia chegar e dizer, olha vocês, vamos lavar meus pés. Eu sou o Senhor, eu sou o Mestre. Estou chegando, estou com os pés cheios de poeira. Pedro, vai lá, pega a toalha. Não, ele fez diferente. Ele foi lavar os pés dos discípulos. Aleluia. Aleluia, aleluia. Esse texto ele ainda fala o seguinte: na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Ele está dizendo, não é o servo maior do que o seu senhor. Olha, se o servo não é maior do que o seu senhor, o senhor foi lá e lavou os pés do servo. Então ele está dizendo, se o senhor fiz isso, em outras palavras, quem é você para não fazer? Ou seja, ele está dizendo que nós só somos discípulos dele se fizermos como ele mandou. Né? Temos um coração igual dele. Verdade. Coração igual dele. Então são essas coisas que a gente precisa conhecer. Né? Conhecer de Jesus. João 17:18. Pregar ao mundo como Jesus. Jesus diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Deus mandou os discípulos, espalhou pelo mundo. Para quê? Para fazer o quê? Pregar o Evangelho. Jesus veio pregar o Evangelho. Para lá diz que ele estava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o Evangelho do Reino. Jesus não estava aqui passeando, não estava aqui para comprar fazer uns investimentos em agricultura, prédios, né? Barcos de pesca daquela época. O investimento que ele veio, o empreendimento dele era pregar o Evangelho. Ele disse, para isso eu vim. Então ele chegou para os discípulos e disse, ide, pregar o Evangelho a toda criatura. Aleluia. Então ele ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o Evangelho. Dormia tarde, acordava cedo, ia orar, ia pregar o Evangelho, anunciar o reino. Aleluia. E isso ele incubiu os seus discípulos. Nós devemos ter esse mesmo coração de Jesus, essa mesma determinação, porque nós temos um tempo para fazer. Nós não estamos aqui o tempo todo. Eu não sei quando o Senhor vai me chamar, né? Mas então nós temos que fazer. E Jesus ele fez com afinco, com dedicação, com amor pelas almas perdidas. Em Colossenses 3:13, Lucas 8. Antes vamos ver Lucas 8. Louvado seja o nome de Jesus. Lucas 8, versículo 1. E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Outra coisa importante é que os discípulos estavam sempre com ele. Eles estavam aprendendo com Jesus, né? Estava passando para eles. Eles viram como Jesus cuidava, como Jesus pregava, como Jesus tratava o leproso, como Jesus tratou aquela mulher adúltera. Eles estavam ali sempre olhando como é que ele fazia, como ele amava, como ele perdoava, como ele orava ao Pai, como ele amava ao Pai. Então, estavam sempre com ele. Essa é a nossa função. Em Colossenses 3:13, devemos perdoar como Jesus. Suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Assim como eu perdoei. Se alguém tem queixa contra o outro, assim como eu perdoei, perdoai vós também. Amém. Suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Quem deve perdoar? Uns aos outros. Eu devo perdoar Edmilson, Edmilson deve me perdoar. É assim. Não tem...
Ele diz, se alguém tem queixa contra outro, assim como eu perdoei, perdoa também. Você lembrou de alguma coisa? Reaja, perdoa. Foi assim que ele nos perdoou. Ele lhe chamou para prestar conta. Já viu ele lhe chamando? Quando nos convertemos, ele passa um sabão na gente. Você errou, você fez isso, você cometeu tal pecado. Eu gosto muito daquele que diz assim, eu navegarei no oceano do Espírito. Ele diz assim, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Como é bom, como a gente gosta de saber. E porque quando é pra gente fazer, a gente não faz. Quer mais, quer exigir mais. Então, perdoando, suportando e perdoando. Em Lucas 23, 34, depois aí meus falar as considerações em cima desse texto, da semelhança de Jesus, Lucas 23, 34. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Às vezes, nós passamos dias, meses e anos, esperamos aquela ofensa parar de doer, esquecer, aí a gente perdoa. Jesus aqui estava na cruz, crucificado, sentindo dores. Os camaradas furaram o seu lado, deram-lhe vinagre. Ele com sede pediu água, mas deu vinagre na esponja. Estavam zombando dele, ali embaixo. Ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ah, meu querido, o Senhor tem misericórdia de nós. Ele não esperou meses e anos, esquecer aquilo, quando tudo já estivesse bem, perdoa. Ele foi no momento de dor, na cruz. Os cravos, ele cravaram seus braços, suas pernas. E o povo zombando. E ele perdoa. Amar como Jesus, João 13, 34. Eu diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros. Assim como eu vos amei, também vós deveis amar uns aos outros. Lá no Velho Testamento está dizendo que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Jesus dá um novo mandamento, em que ele deu a própria vida por nós. O que é que ele está dizendo? Amem como eu vos amei. Eu dei a minha vida por vocês. Dei a vida de vocês pelos irmãos. João fala isso, né? Ele deu a vida por nós, devemos dar a vida uns pelos outros. No versículo 35 ele diz, e nisto conhecerão todos que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, alguns pontos do caráter de Cristo, para que possamos correr atrás, lutar, pegar, em nome de Jesus. Edmilson. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia, né? E que essa palavra ela possa encontrar em nós, cada um, como diz lá em Isaías, né? Ela não volta vazia, mas antes prosperará naquilo para a qual foi enviada. E é isso aí, é a vida do Senhor em nós, essa é a esperança. Paulo diz que a esperança da glória é essa. Colossenses 1, 27 diz, e a esperança da glória é essa. Esse mistério que esteve oculto por tantos anos e Deus quis fazer conhecer que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Crer na salvação, temos que crer, mas a salvação ela é recheada com a vida de Cristo. Amém. Não ser salvo, dizer, você salvo por Cristo sem ter a vida dele em si, é a vida dele que nos salva, né? A vida dele é que nos salva, ele substituiu o nosso lugar, Amém. tomou a nossa vida e morreu.
mas ele ressurgiu e nos deu sua vida para vivermos a vida dele aqui. Alguém pode dizer, mas é impossível fazer isso. Foi Jesus que fez isso lá na cruz, perdoa, né? Ele não sabe o que faz. Não. A maioria, aqueles 12 apóstolos, até o que substituiu Judas, com exceção de João, todos foram mortos por Jesus, por amor a Jesus. Todos passaram pela morte. E nós vemos a história de Estevão, um jovem ali, novo, mas no momento que agrediram ele e que apedrejaram ele caiu de joelho e dizia: Senhor, não impute os seus pecados, esse pecado. E morreu apedrejado, pedindo perdão pelos seus inimigos. Ele entendeu, foi formado a vida de Cristo. E essa vida que Deus quer que seja formada em nós. Amém. Porque é isso que fará a diferença. O que vai dizer que você realmente é de Cristo? É a vida dele. Quem é de Cristo, João diz, 1 João 2,6, aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Como é que eu sou de Cristo e eu começo a divergir de Cristo, do ensino de Cristo, da vida dele? Eu vejo tantas pessoas usando desculpa para erros, né? Ah, mas foi Jesus. Querido, Jesus ele quer nos aperfeiçoar. Jesus ele quer realmente formar essa vida dele em nós, né? Temos que ter humildade, reconhecer, buscar nele isso, pedir perdão, perdoar, amar, servir. São as características de um discípulo que isso não passa desapercebido diante do Senhor, porque Ele nos criou, nos gerou para isso, né? Então, não podemos dizer assim, eu não posso, isso não é para mim, é impossível. Aos homens sim, mas o Senhor deixou bem claro que tudo é possível. Ao que criar o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. É Ele que opera, é Ele que faz. Só precisamos ter humildade para reconhecer e nos colocar à disposição dele para isso. Mas esse é o seu propósito, Deus não abre mão disso, né? A vida dele, as marcas de Cristo tem que estar. Um discípulo tem as marcas de Cristo. Amém. Né? Isso que vai dizer o que é o discípulo. Não é o que você diz, não é as vestes. As pessoas podem se maquiar toda de cristão, roupas de crente, mas se ela não nasceu de novo, se ela não foi transformada no seu espírito, se ela não tem a vida de Cristo, isso não quer dizer nada. Ela simplesmente vai ser apenas, tem uma aparência apenas. Deus não olha a aparência do homem, Ele vai lá dentro. O que Deus gerou no nosso interior, no nosso espírito. A vida dele tem que estar em nós e essa vida vai ser manifestada em nós, dia após dia. Por isso que as coisas que a Bíblia relata do dia a dia, são coisas do dia a dia. Perdoar é coisa do dia a dia. Amar é coisa do dia a dia. Servir são coisas do dia a dia. Então, a nossa vida aqui, da maneira que vivemos, que agimos, é que vai dizer quem você é. Às vezes eu vejo pessoas dizer assim, eu já vi pessoas perguntar, você é crente? Por causa de uma atitude que ela viu, que não é comum se ver. Mas no discípulo tem que ser algo comum. Amém. Porque ele tem a vida de Cristo. Então, essa vida tem que fluir, né? Então não tem como sermos discípulos de Jesus e sermos diferente dele, agirmos diferente dele, fazermos diferente dele. Não tem como. Até nós vemos a história de Pedro, que mesmo quando ele negou a Jesus, e ele com medo, depois de ser levado também à morte, vendo o seu mestre sendo levando a cruz, sendo chicoteado, ele de longe assistindo tudo isso. Alguém tentou, esse aí era um deles, estava com ele tentou desmentir de uma certa forma, o medo levou a isso, mas chegou um momento que alguém diz assim, não, você é um dele. Não conheço esse homem, você é um dele, você fala como ele. A vida de Pedro ali, de alguma forma, a convivência que ele teve com Jesus denunciou ele, porque tinha algo na vida dele que era parecido com Jesus. Amém. Por mais que ele teve medo e negou, tinha algo semelhante. Aleluia. Então o discípulo absorve bem isso aí, é formado nele, não tem como ser diferente, né? Então essa é a palavra de Deus e cremos que ficou bem claro isso aí,
né? Que o Espírito de Deus possa estar clareando, iluminando a mente de cada um. E finalizando aqui a minha fala, que me chama a atenção nas Escrituras é como Jesus viveu, o que ele falou, o que ele ensinou, e os discípulos absorveram isso, viveram essa vida, anunciaram o que Jesus anunciou, eles não fugiram disso, eles não saíram disso. Houve até algumas manifestações na vida dos discípulos que não vimos ser manifestadas em Cristo, embora a Bíblia diz que muitas coisas que Jesus fez não foram escritas porque não havia livro que coubesse. Mas vimos que manifestação de Deus na vida dos discípulos acontecia constantemente. Mas uma coisa que que me chama a atenção nas Escrituras, nas bem-aventuranças, é quando a Bíblia diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos. Jesus falando. Depois ele diz: eu, porém, vos digo. Aleluia. Para mim, isso aí basta. Agora é ele. É ele. Por isso que o autor de Hebreus diz assim: Deus falava antigamente de várias maneiras pelos homens, aos profetas, pelos pais, mas agora ele nos falou pelo seu único filho. Amém. Então, ouvir, Jesus faz essa comparação. Foi dito aos antigos, dente por dente, olho por olho. Eu, porém, vos digo: não resista ao homem mau, mas se alguém te ofender numa face, ofereça outra. E ele vai notificando isso, falando isso, e ele fala isso em toda a vida, né? Fala de dinheiro, de emprestar. Ele usa o que a gente usamos no dia a dia, a vida do casamento, toda a nossa atitude, vida aqui, né? Toda a nossa ação, estadia, tudo que fazemos no dia a dia. Justamente. Foi dito aos antigos: se alguém repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo. Agora é ele. Então não tem como você voltar lá atrás e pegar coisas antigas, mas lá dizia assim assado. Ele disse: eu, porém, vos digo. Meu querido, se fugirmos disso, do eu, porém, vos digo, de ver isso que ele veio trazer para nós, não existe esperança para o homem. Porque a esperança de Deus é a vida de Cristo em nós. Que o Senhor nos abençoe. A palavra do Senhor diz: apesar de toda a nossa deficiência, a nossa alegria é que ele diz: aquele que começou a boa obra em nós é poderoso para concluir. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Senhor, nós agradecemos, Senhor, por esse momento e pela graça ministrada a nós. Obrigado pela Tua palavra, que é alimento, que nos alegra, Senhor, nos anima a prosseguir. Continue abençoando. Abençoa cada pessoa, Pai, que ouvirá esta mensagem, que verá esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo flua para a glória do Teu nome. Amém. Aleluia.